Hola, sejan muito bem-vindos ao canal. Se você ama histórias impactantes da Bíblia, cheias de sabedoria, poder e mistério, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Aproveita e comenta aqui embaixo o que você sabe ou pensa sobre o rei Salomão. Isso ajuda demais o canal a crescer e nos motiva a continuar trazendo conteúdos como es, com muita pesquisa e dedicação. Ella, prepare-se para mergulhar na fascinante história de dos reis sábios e controversos das escrituras, Salomão. A historia de Salomão tem suas raíces fincadas profundamente no reinado de seu pai, o grande rei Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi guerreiro, poeta, pastor e rei que unificou as tribos de Israel e estabeleceu Jerusalém como capital espiritual e política da nação. Mas além de seu sucesso militar e político, Davi também teve uma vida pessoal marcada por desafios, especialmente quando se trata de sua família. Salomão nasceu do relacionamento entre Davi e Batseba, uma união que começou em pecado, mas que, mais tarde, foi redimida pelo próprio Deus. Após a morte do primeiro filho desse casal, Salomão veio ao mundo como símbolo de reconciliação e esperança. Seu nome, que significa pacífico, que demonstrava desde cedo o propósito divino para sua vida. Rei de sabedoria e paz, en contraste com os anos de guerra que marcaram o reinado de seu pai. A Bíblia, en 2 Samuel 12 a 24 a 25, nos mostra que o Senhor amou o menino e o chamou de Jedidias, que significa amado do Senhor. Es de tal e acentuada de extrema importância teológica, pois revela que, mesmo tendo origen en un relacionamento marcado por erro, Salomão foi escolhido e amado por Deus desde o inicio. Ele carregava consigo uma promessa divina, algo que o distinguiria dos demais filhos de Davi. A pesar disso, Salomão não era o filho mais belo, e por isso sua ascensão ao trono não era garantida. A sucessão do trono de Israel foi um processo complexo e até sangrento. Outros filhos de Davi, como Absalão e Adonias, tentaram reivindicar o trono para si, mas Deus já havia determinado que Salomão seria o escolhido para dar continuidade ao plano divino. Foi por meio do profeta Natan e da intervenção decisiva de Batseba que Salomão foi ungido rei, ainda em vida de seu pai. Este inicio turbulento mostra que, embora Salomão tenha sido um rei de paz, sua chegada ao trono não foi isenta de conflitos. Ele teve que enfrentar disputas internas, herdar um reino com feridas abertas e tomar decisões importantes desde muito jovem. O que muitos não sabem é acentuada que, mesmo nesse cenário difícil, Salomão começaria seu reinado com um coração humilde e uma profunda reverência a Deus, o que se tornaria a marca de seu governo nas primeiras décadas. Salomão foi ungido rei sob circunstâncias dramáticas. Adonias, seu meio-irmão mais velho, havia tentado tomar o trono antes da morte de Davi, realizando um banquete real e se proclamando rei como apoio de alguns líderes influentes. Foi somente a rápida intervenção de Batseba e do profeta Natan que salvou a situação. Eles alertaram o belo e enfraquecido Davi, que imediatamente ordenou que Salomão fosse coroado. A coroação de Salomão aconteceu de forma solene e pública. Ele foi levado em uma mula real a Gibeón, onde os sacerdotes Sadoc e o profeta Natan o ungiram como óleo sagrado diante de todo o povo. Essa cena, descrita em Ris 1 a 39 a 40, foi marcada por grande alegria e celebração. Todo o povo subiu atrás dele, tocando flautas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que a terra se fendeu como som. O apoio popular foi imediato, e a autoridade de Salomão foi estabelecida com firmeza. Mas essa transição de poder não foi apenas política. Ela foi espiritual. A un sal como óleo simbolizava a separação de Salomão para o serviço de Deus. Ele não era apenas rei sobre Israel, ele era o ungido do Senhor, um representante do governo divino na terra. Seu reinado não seria fruto apenas de linhagem ou estratégia, mas de um chamado celestial. Essa ideia é acentuada fundamentalmente para entender o peso espiritual do seu governo. Ao assumir o trono, Salomão demonstrou maturidade e sabedoria ao lidar com os conspiradores que ameaçaram sua ascensão. Mostrou clemência em alguns casos, mas também aplicou justiça severa quando necessário. Seu discernimento em lidar com esses primeiros desafios consolidou sua imagem como um líder justo e preparado, mesmo sendo ainda muito jovem. Esse momento inicial define o tom de seu reinado. Salomão entra em cena com humildade, força e sabedoria e, mais importante, como um coração inclinado a agradar a Deus. Essa disposição seria logo testada. E o que viria a seguir marcaria para sempre a história de Israel, a famosa noite em que Salomão recebeu um sono de Deus e fez o pedido mais sábio da história. Logo nos primeiros dias de seu reinado, Salomão tomou uma atitude que demonstrava sua reverência a Deus. Ele foi até Gibeão para oferecer sacrifícios ao Senhor. Gibeão era, naquela época, o lugar principal de adoração porque o tabernáculo ainda estava lá, mesmo como a Arca da Aliança, já tendo sido levada para Jerusalém. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele lugar, um número impressionante.
revelando ese ua dedicasao y temor a Deus. Naquela mesma noite, após o sacrifício, Deus apareceu a Salomão em um sono. Es momento, registrado em Munris 3 a 5 a 14, e acentuada dos meis emblemáticos da história bíblica. Deus disse, pede o que quiseres que te dê. Era uma oferta divina. Extraordinária. Diante da possibilidade de pedir riqueza, fama ou vitórias, Salomão surpreendeu-o pedir algo profundamente humilde. Sabedoria para governar bem o povo de Deus. Essa escola agradou tanto ao Senhor que ele não apenas concedeu a Salomão coração sábio e compreensivo, mas também ele e prometeu riquezas, honra e uma vida longa al caso ele andasse nos caminhos do Senhor. Foi momento de aprovação celestial, que definiu Salomão como rei singular entre todos os que já haviam existido ou existiriam. Esse episódio não debe ser visto apenas como uma história inspiradora. Teológicamente, ele representa o ideal de liderança segundo o coração de Deus, uma autoridade baseada não em força ou manipulação, mas em discernimento, empatia e justiça. A sabedoria de Salomão não era uma habilidade comum, mas dom sobrenatural, reflexo da mente divina operando por meio de homem. A partir dali, Salomão se tornaria conhecido não apenas como rei, mas como sábio de Israel. Seu nome começaria a ecoar entre as nações, e a primeira grande prova de esse a sabedoria viria logo em seguida, em uma história tão emblemática que ainda hoje é acentuada mencionada em tribunais, escolas e igrejas, o julgamento entre duas mulheres que disputavam a maternidade de bebê. Logo após receber o dom da sabedoria, Salomão teve a chance de demonstrar ao povo que Deus realmente estava com ele. Duas mulheres se apresentaram diante do rei com uma disputa incomum e dolorosa. Ambas afirmavam ser a mãe do mesmo bebê, alegando que a outra havia perdido seu filho durante a noite e trocado os bebês enquanto dormiam. Não havia testemunhas e qualquer juiz comum teria grande dificuldade para resolver tal impes. Mas Salomão, guiado por esse a sabedoria divina, propôs uma solução chocante, mandou que trouxessem uma espada e sugeriu dividir o bebê ao meio, dando metade a cada mulher. Essa ordem inesperada teve efeito imediato. Uma das mulheres implorou que o bebê faça entregue a grave outra apenas para que esse a vida faz poupada. A outra, por esse a vez, concordou com a divisão. Com esse simples teste, Salomão revelou que era a verdadeira mãe aquela que demonstrou com Paix ao instinto de proteção. Esse episódio, registrado em 1 RIS 3, 16 a 28, foi amplamente divulgado entre o povo de Israel. Todos ficaram maravilhados com a sabedoria do rei, reconhecendo que a justiça de Deus estava nele. A decisão tornou-se símbolo do discernimento sobrenatural como qual Salomão governaria Israel. A importância desse julgamento vai além esse a resolução genial. Ele revela o coração do rei, líder disposto a ir além das aparências e encontrar a verdade oculta. Salomão entendia que governar o povo de Deus exigia mais do que força ou leis, exigia empatia, perspicácia e profundo entendimento da natureza humana. Com isso, esse a reputação cresceu. O povo passou a confiar mais no rei, e as fronteiras de esse a influência se expandiram rapidamente. Salomão estava no início de reinado que marcaria não apenas a história de Israel, mas toda a tradição bíblica. A sabedoria que ele recebeu não era apenas para ele, era para ser compartilhada, ensinada e registrada, como logo veremos nos próximos capítulos. Como passar 2 anos, o reinado de Salomão se consolidou como dos períodos mais prósperos e pacíficos da história de Israel. Ao contrário de seu pai, Davi, que viveu grande parte de seu governo em meio a guerras e conflitos, Salomão desfrutou de estabilidade nacional e alianças internacionais. As fronteiras de Israel estavam seguras e o povo vivia em relativa tranquilidade, uma benção direta da sabedoria e da diplomacia do rei. Salomão firmou alianças estratégicas com as suas vizinhas, como o Egito, como qual se logrou pacto ao casar-se com a filha do faraó. Embora este tipo de união política mais tarde trouxesse consequências espirituais, no momento foi vista como uma demonstração de poder e prestígio. Ele também mantinha uma relação muito próxima com Hiram, rei de Tiro, aliado que desempenharia papel essencial na construção do templo. A economia floresceu sob sua liderança. Salomão reorganizou o sistema de tributos, estabeleceu centros administrativos e fortaleceu o comércio marítimo. A cidade de Jerusalém foi embelezada com palácios, jardins e edifícios públicos, transformando-se em centro cultural e espiritual de grande influência. O ouro fluía abundantemente no reino, e a prata era considerada algo comum. As escrituras destacan que Judá e Israel habitavam em segurança, cada debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Rislas 4 e 25, uma expressão simbólica da paz e prosperidade que reinava no país. O povo via em Salomão não apenas rei, mas instrumento da benção divina.
Era como se o propio seu estivese sorrindo para Israel durante aqueles días dourados. Espiritualmente, esa fase representaba o cumprimento das promesas feitas por Deus a Davi. O trono estaba firme, a paz reinaba, e os solos de todas as nações se voltaban para Jerusalém. Mas, en meio a tanto esplendor, Salomão mantina firme en seu coração un propósito maior. Edificar uma casa permanente para o senhor dotado sonado templo de Jerusalém. O projeto mais grandioso do reinado de Salomão foi, sem dúvida, a construção do templo do Senhor. Davi, seu pai, havia desejado construir essa casa, mas Deus lhe achou dissera que essa missão caberia a seu filho. E Salomão tomou essa tarefa como máximo celo e reverencia. O templo seria o centro espiritual de Israel, o lugar onde Deus habitaria no meio de seu povo. A construção teve início no quarto ano do reinado de Salomão e levou 7 anos para ser concluída. O projeto foi meticulosamente planejado. E os materiais usados vinham de diversas partes do mundo conhecido. Pedras preciosas, madeiras de cedro do Líbano, ouro puro e bronze finamente trabalhado. Hiram, rei de Tiro, contribuiu com os melhores artesanos e materiais, tornando o templo uma obra-prima arquitetônica. O templo não era apenas belo. Era profundamente simbólico. Suas dimensões, ornamentos e móveis seguían padrões estabelecidos por Deus desde os tempos do tabernáculo. O Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança seria colocada, era o coração do templo e representava a presença de Deus na terra. Os querubins esculpidos, os candelabros de ouro, o altar e o mar de bronze revelavam um significado espiritual riquíssimo. No dia da dedicação do templo, Salomão reuniu todo o povo de Israel e ofereceu sacrifícios em abundância. Em uma das cenas mais poderosas da Bíblia, a glória do Senhor encheu o templo como uma nuvem, e os sacerdotes não conseguiram permanecer ali por causa da intensidade da presença divina. Foi um momento de arrebatamento espiritual que se logrou a relação entre Deus, o templo e o povo. Salomão então se colocou diante do altar e orou uma das mais belas e profundas orações registradas nas Escrituras 1 8. Ele pediu que Deus ouvisse as súplicas feitas naquele lugar, que perdoasse o povo quando se arrependesse e que o templo se tornasse um farol para todas as nações. Essa oração revelava não só a espiritualidade de Salomão, mas também a compreensão da missão de Israel como luz entre os povos, como templo concluído e o reino florescendo. A fama de Salomão se espalhou por toda a terra. Sua sabedoria, riqueza e o esplendor de sua corte despertavam admiração nos mais distantes territórios. Governantes, comerciantes e embaixadores vinham delante para ouvi-lo, presenteá-lo e aprender com sua forma de governar. A Bíblia relata que Deus havia dado a Salomão sabedoria como a areia da praia a 1 4:29, e uma metáfora que expressa a imensidade e profundidade de seu entendimento. Salomão não era apenas um estrategista político, mas também um amante das artes e das letras. Escreveu milhares de provérbios, compôs canticos e estudava a natureza como afinco, registrando observações sobre plantas, animais, aves e peixes. Seu conhecimento abrangia desde a espiritualidade até as ciências naturais, algo que o tornava uma figura quase mítica aos olhos de seus contemporâneos. A corte de Salomão era um espetáculo de riqueza. Seus servos usavam vestes finas, suas mesas eram fartas e os palácios decorados com materiais raros e luxuosos. A cada novo presente o tributo recebido, mais crescia sua reputação. A prosperidade de Israel naquele tempo era tamanha que a prata havia se tornado comum como pedras nas ruas de Jerusalém. A pesar de toda essa grandiosidade, Salomão ainda se mostrava um rei justo e preocupado com seu povo. Julgava com equidade, tratava aos estrangeiros com respeito e mantinha a adoração a Deus como centro da vida nacional. Mas como tantas vezes ocorre com os grandes homens da história, a linha entre sabedoria e orgulho pode ser tenue e o coração de Salomão começaria a se desviar lentamente. Esse capítulo marca o auge de sua vida pública. Salomão estava no topo, cercado de glória, reconhecimento e reverencia. Porém, ao fundo dessa magnífica trajetória, começam a surgir sinais de alerta, as muitas esposas estrangeiras, os casamentos políticos, a tolerancia ou outros cultos, elementos que, futuramente, trariam grande declínio, entre as muitas visitas ilustres recebidas por Salomão. Nenhuma foi tão significativa quanto a da rainha de Sabá, governante de um reino poderoso no sul da Arábia, provavelmente a igual Etiopia ou Yemen. Essa rainha era famosa por sua inteligência, riqueza e curiosidade. Ao ouvir relatos da sabedoria e da riqueza de Salomão, ela decidiu comprovar com os próprios olhos. A comitiva que la trouxe foi majestosa, camelos carregados de especiarias raras, ouro em grande quantidade e pedras preciosas. Ela chegou a Jerusalém não apenas como uma monarca curiosa, mas como alguém disposta a testar o rei israelita com perguntas difíceis e desafios filosóficos.
E Salomão respondeu a todas com facilidade, surpreendendo-la profundamente. A Bíblia diz que não houve mais espírito nela, las 15, ao ver o palacio, o templo, o serviço dos seus oficiais e a sabedoria do rei. Ela ficou impressionada não apenas com os aspectos materiais, mas com a ordem, a reverencia a Deus e a atmosfera de grandeza espiritual que cercava Salomão. Reconheceu que tudo o que houvera era verdade e mais ainda. Além de trocar presentes, os dois discutiram temas profundos e espirituais. Algumas tradições antigas afirman que dali nasceu respeito mútuo duradouro, e há lendas que dizem que ela levou consigo ensinamentos monoteístas para sua terra natal, em algumas tradições etíopes. Salomão é acentuada até mesmo considerado ancestral de uma linhagem real. A visita da rainha de Sabá foi testemunho internacional do cumprimento da promessa feita por Deus, que todas as nações seriam abençoadas por meio de Israel. O brilho de Jerusalém era reflexo da sabedoria divina, mas como toda luz o sol, também estava sujeita às sombras do tempo. A pesar de toda a sabedoria e dos inúmeros feitos que Salomão havia realizado, a Bíblia nos revela que, como tempo, seu coração se afastou de Deus. Este capítulo marca o início da decadência espiritual do rei mais sábio da história. O problema central estaba en suas alianzas matrimoniais. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, muitas de las estrangeiras, de povos que cultuavam outros deuses. Essas mulheres, embora inicialmente servindo a interesses políticos, começaram a exercer forte influência sobre o coração de Salomão. Lentamente, ele passou a permitir a presença de ídolos em Jerusalém. Mandou construir altares para deuses pagaos como Astarote, Moloque, Camos e outros, algo absolutamente contrário a grave lei do Senhor Deus, que havia se revelado a Salomão duas vezes. Viu seu servo desviar-se da aliança sagrada. O mais grave acentuada que Salomão não apenas tolerou essas práticas, como também as promoveu. Assim, aquele que dedicou maior templo erigido ao Deus de Israel, também edificou santuários para divindades estrangeiras. Es contraste gritante. É acentuada uma das tragédias mais marcantes da história bíblica. O rei, que havia começado sua jornada com temor e humildade, estaba corrompido pelo exceso de riqueza, pela busca incesante por prazeres y pelo desejo de agradar a todos, menos a Deus, a sabedoria. Sem obediencia, tornou-se insuficiente para manter-lo no camino da retidão. Deus não ignorou o desvio de Salomão. Em 11, o Senhor declara que, por causa de sua infidelidade, o reino seria rasgado de suas mãos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, e por consideração a gravecidade de Jerusalém que havia escolhido, Deus decidiu não tirar o reino de Salomão em vida, mas o dividir já no reinado de seu filho. Es juízo marcou uma virada no destino de Israel. Atentao, o reino era unido, próspero e temido, mas rachaduras começaram a surgir no império. Deus levantou adversarios. Hadade, de Edom, e Rezon, de Damasco, começaram a ameaçar as fronteiras. Dentro de Israel, servo chamado Jeroboão se rebelou e o profeta Ahías. Ele revelou que ele se tornaria rei de destribos. Salomão, ao descobrir a profecia, tentou matar Jeroboão, demonstrando que havia perdido não só sua sensatez espiritual, mas também seu equilíbrio emocional, homem que antes julgava com sabedoria. Ele agia por medo, ciúmes e insegurança. A decadência havia se instalado. Este capítulo acentuada lembrete poderoso de que os maiores dans, se mal administrados, podem se tornar maldição. A sabedoria que dia foi o maior dom de Salomão não bastava para impedir sua queda. A Bíblia não nos oferece muitos detalhes sobre os últimos dias de Salomão, mas podemos imaginar o peso que recaiu sobre ele. O homem que teve tudo sabedoria, riqueza, poder, respeito e revelações divinas, terminou seus dias como reino dividido espiritualmente e legado manchado por idolatria. É acentuada possível que Salomão tenha escrito o livro de Eclesiastes em sua velhice. Se for esse o caso, suas palavras são reflexo de arrependimento e reflexão profunda sobre a futilidade das conquistas humanas em Deus. Vaidade de vaidades, tudo é acentuada vaidade. Ele narra em tom melancólico como buscou o prazer, o trabalho, os bens materiais e o conhecimento e ainda assim tudo ele parecia vazio, como correr atrás do vento. Essa fase de sua vida é acentuada marcada por certo isolamento e tristeza. A glória do passado já não era suficiente para preencher o vazio deixado por seu afastamento de Deus. Seu fim serve de advertência, mesmo os mais sábios e abençoados podem se abandonarem o temor do Senhor. Salomão morreu após reinar por 40 anos e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Roboão sucedeu e, como profetizado, o reino se dividiu, inaugurando uma nova fase cheia de conflitos na história de Israel. A pesar de sua queda, o legado de Salomão permanece profundo e impactante. Ele foi autor de livros bíblicos como Proverbios, Cânticos e, possivelmente, Eclesiastes, obras que continuam a influenciar milhões até hoje. Seu nome se tornou
Sinónimo de sabedoria, y es una figura e acentuada lembrada con reverencia tanto por judeus cuanto por cristaos y por musulmanos. Salomão nos ensina que, o verdadeiro suceso, não está apenas en conquistar, mas en permanecer fiel. Essa vida mostra o poder e os perigos da influencia, y como mesmo os dans mais extraordinarios podem ser desperdiçados se não forem guiados pela obediencia a Deus. O templo que construyó, embora destruído séculos depois, se tornou un símbolo da presença divina entre os homens. Suas palabras y decisiones moldaram a cultura y espiritualidade de Israel por gerações. Mais do que un rei, Salomão foi un espelho da condição humana, capaz de alcançar o seu como sabedoria, mas também vulneráveis quedas do coração. Essa historia acentuada y uma advertencia y un convite para buscarmos não apenas sabedoria, mas também fidelidade e temor ao Senhor. A historia de Salomão é acentuada, ao mesmo tempo, grandiosa e trágica. É acentuada o retrato de un homem que começou com humildade e temor a Deus, foi elevado aos maiores picos de sabedoria y gloria, mas terminou essa jornada marcado por escolas que o afastaram do propósito divino. Ele nos mostra que o ser humano, mesmo dotado dos maiores dons, está sempre diante de uma escola, permanecer fiel ao Criador, o ceder tentas o do mundo. Salomão teve tudo que muitos desejam: riqueza, poder, influencia y conhecimento, mas no fim percebeu que nada disso satisfaz a alma quando o coração está longe de Deus. Suas palavras em Eclesiastes são uma poderosa confissão de tudo o que se tem ouvido, assuma e acentuada, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é acentuada o dive de todo homem. Essa lição ecoa até hoje. Podemos conquistar o mundo, mas se perdermos nossa comunhão com Deus, tudo se torna vaidade. O verdadeiro tesouro está em uma vida de fé, obediencia e entrega ao Senhor. Que a vida de Salomão nos sirva de espelho, que possamos buscar a sabedoria al más y uma sabedoria enraizada no temor a Deus. Que não deixemos que orgulho, as distrações e os desejos pasajeros nos afasten de aquele que nos criou com propósito eterno. Se essa história tocou o seu coração, não saia sem fazer parte dessa jornada. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias como essa cheias de lições. Fé e transformação. Dexe o seu like, pois isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com conteúdos edificantes. E compartilhe nos comentários o que mais te marcou na vida de Salomão. Qual foi a lição mais profunda para você? Espalhe essa mensagem. Alguém pode estar precisando ouvir exatamente isso hoje. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e essa a casa.